E, cara, eu acho que você traz, né, vocês trazem para nós aquilo que eu batalho muito, né, nesse mercado de saúde, principalmente, que é a educação, né? A gente fala muito de tecnologia, novas tecnologias, a gente fala muito sobre sinistralidade, sobre despesa, mas a gente não fala sobre educação, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo, porque uma vez eu tive uma diretora de uma grande empresa que ela falou que ia parar a fábrica para falar sobre um problema que ela estava tendo num plano odontológico, na época de uma mudança de rede de um determinado plano odontológico. E eu perguntei para ela quantas vezes ela parou a fábrica para falar sobre sinistralidade, né? Para falar para as pessoas quanto elas custavam, quanto elas gastavam, quanto elas efetivamente impactavam no custo da saúde. E se ela já tinha em algum momento dito para as pessoas que saúde não era de graça. Porque nós temos uma cultura, né? Os mais jovens nem tanto, mas os mais velhos têm a cultura de que se eu estou pagando, é de graça. Eu estou pagando para ter, né? E aí eu sempre faço uma comparação muito interessante, que cara, você compra seguro de carro para usar? Uhum. Não, Deus me livre. Seguro de carro é para ter o carro. Pô, perfeito. Você compra seguro de vida para usar? Menos ainda. Não. Eu até digo, até disso. Agora tem até alguns seguros de vida que já te dão alguma coisa em vida. Que mas não lá é gostoso atrás, de usar também, não. mas também não é bom de usar, né? Mas lá atrás, no passado, você comprava seguro de vida para proteger a sua família, porque quando você morresse, você ia ter um benefício. A família. Você não, que já estava embora, né? Com saúde é a mesma coisa, tá? Nós temos um problema muito sério, que é uma legislação chamada Lei 9656 de 98, que ela é fantástica. Eu acho que é uma lei ideal, porque a gente vivia um momento até o Plano Real, né? 1994. Nós vivíamos um momento de bunda lelê, né? Ou seja, todo mundo podia fazer o que quisesse, da forma que quisesse. Em 96, o ministro Serra traz a ideia de criar uma regra específica. 98, isso é aprovado. 99, janeiro de 99, ela entra em vigor. Quem trabalha na área de saúde e tiver paciência de ler a lei desde o início, vai ver que ela é uma lei perfeita, criada para o indivíduo. Então, eu criei uma lei para o Thiago, criei uma lei para o Anderson, criei uma lei para o Chá, para o indivíduo. Mas, como é um negócio, determinadas regras protetivas ao indivíduo, né, foram desmoronando a ideia do indivíduo, porque o indivíduo ficou caro. Então, o que eu comecei? Regras básicas. Eu não posso cancelar um contrato individual, proibido. Eu não posso dar reajustes com o Estatuto do Idoso acima de 60 anos para o indivíduo. Eu não posso negar atendimento de um indivíduo, a não ser por fraude, que eu tenho 2 anos para provar que aquilo era uma fraude, ou por inadimplência, que eu ainda dou, na regra, 60 dias para o cara ficar inadimplente. Moral da história, 2003, Bradesco para com plano individual, 2008, 2010, Sul América para com plano individual, 2012, a Amil para com plano individual e fico só algumas empresas trabalhando com individual, muito poucas no mercado. E aí o que eu digo? Protegi tanto o indivíduo que desprotegi o indivíduo. E abri portas, evidentemente, que o mercado não para. O mercado é comercial, né? A gente que é corretor sabe disso. Abrir portas para criar outros produtos. O empreendedor está sempre achando um jeito de atender a necessidade. Vocês estavam falando, né? O garotinho pequenininho, você falou de tomava conta de carro. Eu também comecei a minha vida aos 10 anos de idade tomando conta de carro na rua. Eu morava em frente ao cemitério. Finados era festa. 10 anos de idade, tomar conta de carro. Era assim que eu comecei, né? E a gente vai fazendo, a gente vai empreendendo. Só que esse tipo de empreendedorismo na área de saúde, ele é perigoso. Tá? Quando eu crio as administradoras de benefício, né, em 96, né, em 2009, quando eu crio as administradoras de benefício, né, pela RN 196, eu crio um mercado extremamente regulamentado, onde eu tenho regras específicas para o estipulante, quem passa a ser o estipulante é a administradora de benefício. Eu tenho regras específicas para quem são as pessoas que terão acesso, né, à elegibilidade dessas pessoas, que entidades de classe, sindicatos, associações. Só que eu preciso do canal de distribuição. Se eu não treino esse canal de distribuição, se eu dou um papelucho na sua mão e digo, cara, vai vender, você tem que vender.
As administradoras são tipo as operadoras ou não? Não. Na realidade, a partir de 2000, com a criação da INS, eu tive algumas separações, né? Então, eu tenho operadoras de plano de saúde, operadoras de seguro-saúde e tenho as administradoras de benefício, que também são vistas quase como uma operadora de saúde. Só que a diferença é que a operadora de saúde ela constitui uma reserva técnica para a saúde, para a atenção ao beneficiário, como internação, consultas, exames, e a administradora de benefício também constitui uma reserva técnica mais para a inadimplência. Então, por exemplo, ela passa a ser a responsável pela cobrança. Tá bom. Então, ou seja, vamos lá. É o estipulante, né? Exatamente. Ela é o estipulante. Exatamente. Tipo a Qualicorp. Tipo a Qualicorp. Pronto. Ela é uma administradora de benefício. Qualicorp é uma administradora de benefício, Qualivida, IBBCA. Tem centenas de milhares delas pelo mercado. São muito importantes. Ela traz um novo caminho para o indivíduo. Mas, se eu não explico para o indivíduo que ele não é um indivíduo, e sim ele faz parte de um mutualismo, ele faz parte de uma apólice de um sindicato, de uma associação, e que, para tal, ele receberá um desconto, que as pessoas acham que saúde é um milagre. Cara, como é que o cara não vende um plano individual 30% mais barato do que esse cara está vendendo? Então, a administradora, como ela leva um grande grupo para dentro de uma operadora de saúde, ela tem o princípio do mutualismo. Quanto mais pessoas... Atenção, isso é uma coisa importante para falar, porque as pessoas enganam, né? Quanto mais gente, então melhor não. Saúde tem características específicas. Quanto mais gente dentro de uma determinada faixa etária, dentro de determinadas patologias, ou seja, melhor o custo. Agora, se colocar muito idoso, o custo é pior. Se eu colocar muita criancinha, o custo é pior. Mas, Charles, criancinha não fica doente, fica. Porque a primeira faixa é de 0 a 18 anos. Então, se eu puser muita criancinha de 0 a 5 anos, 0 a 6 anos, que é quando você descobre as patologias hereditárias, autismo, essas coisas como um todo, então isso é caro. Então, os dois extremos são muito caros. E você vai muito no médico. Eu lembro quando eu era criança, eu ia muito mais no médico do que agora. Sim. Entendeu? Minha esposa briga comigo quando eu não vou. Exatamente. Então, o que acontece? São os momentos, são os extremos, né? Então, eu pego os extremos, precifico e jogo no meio do caminho os reajustes para poder dar a sustentabilidade do processo, né? Fala-se muito de sustentabilidade. E aí, qual é o grande problema disso tudo? É que eu tenho uma lei perfeita que desprotegeu o indivíduo, e aí eu criei as administradoras para que elas protegessem esses indivíduos, só que eu não dou treinamento. Então, você imagina o seguinte, alguém para vender 8 mil planos, 9 mil planos, 10 mil planos por mês, por exemplo, não é com 2, 3 caras. E essas administradoras vendem esse volume de dinheiro? Vendem esse volume de dinheiro. Você tem uma ideia, uma administradora que é nova, recém-formada, em um ano colocou 110 mil vidas dentro da sua carteira. Cara, para eu colocar 110 mil vidas dentro de uma carteira em um ano, eu tive que botar muito cara na rua vendendo. E aí é o problema. É vendedor. Vendedor. Tá. Entendeu? Esse vendedor é corretor? Não sei. Esse vendedor tem formação? Não sei. Há uma exigência dessa administradora de que esse cara tenha algum tipo de formação? Não sei. Há algum treinamento? Como? Como é feito esse treinamento? Então, isso é muito importante. E aí eu volto sempre para a educação. Por isso que eu gosto muito da tua ideia, né, do Educa Seguros, justamente para a educação. Por quê? Esse camarada pega um papel na mão e alguém diz para ele assim, cara, lê esse contrato aí. Aí o cara, agora vai vender. Aí o cara olha e diz assim, se eu for vender isso como está escrito aqui, eu não vou vender. É lógico. Então, o que eu digo? Olha, cara, e aí você deve receber na tua máquina, eu recebo na minha máquina, o cara diz assim, contrate um plano individual da Bradesco. O cara, mas a Bradesco não vende mais plano individual. Que sacada, é esse que eu quero. 20%, 30% mais barato. E aí vou lá e compro. Só que o cara não me disse que eu não tenho um contrato com a Bradesco. Eu tenho um contrato com um estipulante que, se a Bradesco não quiser mais esse estipulante é posto para fora e eu tenho que ir com ele. E deu uma confusão recente com isso, não deu? Só dá. Eu lembro que teve uma bagunça. Meu amigo, milhares. Deixa ver navios e pronto. Porque o que acontece? A administradora de benefício, ela tem a obrigação
de levar esse cara com ela para onde ela for. Só que, por exemplo, ele tinha uma Bradesco e agora resolveu ir para uma empresa que tem no Nordeste. Aí o cara, não quero. Meu amigo, mas tem que ir. Não, eu quero continuar na Bradesco. Mas a Bradesco não tem plano individual. Como não? O meu plano é individual. Eu recebo um boleto bancário em casa. Mas não é da Bradesco. É da administradora. É da administradora. E aí o cara acha que contratou um plano individual, fez 65, 66 anos de idade e recebeu um reajuste de 40%. Peraí, a lei diz que acima de 60 anos eu não posso mais ter reajuste, a não ser o aprovado pela ANS. Peraí, a lei fala isso para o plano individual. E você não está recebendo reajuste por mudança de faixa etária. Você está recebendo um reajuste porque você faz parte de um grupo. Esse grupo teve que levar 40% de aumento. Porque teve sinistralidade. Isso não é explicado. E outra coisa, quando eu não explico isso para o cara, e outra coisa que não se explica, por exemplo, se aquele é um contrato de adesão, significa dizer que ele tem uma data de início e uma data de renovação. Tá, concorda? Bom. Se ele tem uma data de início e uma data de renovação, se eu entro aqui no início, a minha renovação será daqui a 1 ano. E se eu entro aqui no meio? Tá. A minha renovação é daqui a 4 meses, daqui a 3 meses. Então eu entro com 20% de desconto e daqui a 3, 4 meses levo 30% de aumento. E o cara fala, não vai falar isso. Quero. Você acha que o corretor vai orientar? Pessoal, 2018 para 2019, nós tínhamos 1 milhão de MEIs para serem cancelados. MEIs que foram criados por corretores pastinha. Eu também já vi isso daí. MEIs que foram criados por corretores pastinha para dizer que o cara tinha uma empresinha para poder criar. E aí o cara, quando recebeu, no final do ano, todos os boletos e recebeu também todas as dívidas fiscais, cara falou, dívida fiscal, eu não tenho empresa. Eu vi corretor com parceria com contador para abrir MEI. Abria MEI só para poder abrir o plano. Para poder abrir o plano. Aí o que aconteceu? Entra uma regra que diz o seguinte, MEI agora só com 6 meses e com toda a documentação fiscal, ok. Aí eu prejudico, olha que coisa louca, por causa de uns, eu prejudico aquele cara que realmente quer abrir um MEI, que realmente vai trabalhar com o seu MEI e que precisa de um plano. Ele tem que ficar no SUS durante todo esse tempo, esperar. E aí, evidentemente, vamos lá, estou falando de regra. Aí aquilo que treinaram lá na operadora disse, não, mas olha só, se o MEI for realmente para trabalhar, traz aqui que a gente fecha, em menos de 6 meses. Vai quebrando a regra. E o cara vai se acostumando que regra não é regra, regra pode ser quebrada. E vamos embora.